Oi, Matheus. Tudo bem? Por enquanto estamos só nós. Frações parciais. E... Olá, boa noite. Boa noite. Por enquanto estamos só nós. Hoje vamos resolver problemas, só porque ontem foi realmente bem difícil mesmo. Então agora eu vou deixar um pouquinho menos difícil para que vocês entendam como é que a gente trabalha com filtros. Então, todos esses métodos aqui de cálculo, eu não vou passar as fórmulas, a gente vai trabalhar com eles e eu vou dizendo para vocês o que cada método significa. Tá? Então, uma coisa que, não sei, na realidade tem gente que está trabalhando, então está tendo pouco aluno na aula, mas eu continuo gravando as aulas para deixar para vocês. Inclusive, estou subindo agora no YouTube a aula da semana passada. A gente vai continuar tendo aula assim, eu vou disponibilizar para vocês o link do YouTube. Só que tem uma coisa, não sei se... Bom, vocês têm o grupinho de WhatsApp de vocês, né? A gente estava conversando... Bom, eu deixei para vocês o projeto para fazer de opção, que vocês podem fazer, começar agora, que eu deixei para hoje, que vocês tinham que entregar para hoje que vocês tinham que entregar o arquivo de áudio. Se vocês não conseguem, a gente vai mais para frente. Se vocês querem fazer o projeto um pouquinho mais para frente, não tem problema. Tá? Então, porque seria bem mais fácil para vocês fazer do que fazer a prova. Mas as datas de prova, elas se mantêm. Eu deixei as datas de prova para vocês ali no APA, mas só que nessa segunda-feira eu vou ter uma reunião, a gente vai ter uma reunião para ver como é que vai fazer com as provas, porque vocês vão ter prova objetiva, vão ter prova discursiva, só que eu quero conversar com o pessoal para a gente ver como é que vai fazer para disponibilizar a prova para vocês. Tá? Então, essas datas que estão ali, elas se mantêm. Deixa eu ver aqui, ó. As datas eu tenho aqui, inclusive, já separadinhas. Deixa eu ver onde que estão. Aqui. As datas das provas são essas aqui. A prova objetiva seria dia 22/4 e a prova discursiva 23/4, nos horários de aula. Só que elas vão ter que ser de algum jeito, eu vou ter que dar um jeito de que elas sejam online se a gente for fazer as provas. Então, ainda não decidi como é que a gente vai fazer, mas as datas, por enquanto, se mantêm. E o que vai cair nessa prova vai ser até onde a gente vê, deixa eu ver, hoje é dia 9, faltam uns 10 dias. Até onde a gente vê na semana que vem. Então, as provas vai cair a aula 1 e provavelmente a aula número 2 inteira. Tá? Então, essas datas se mantêm, mas vocês já sabem, se vocês fizerem o projeto, não vai ter, a prova não vai influenciar muito, tá? Enquanto a atividade prática de laboratório, eu não deixei para vocês, eu acho que eu deixei uma atividade ali, só que eu não expliquei para vocês como é que fazer. Então, essa parte aqui, a gente pode deixar mais para frente, porque vai fazer parte da nota, só que eu tenho que ver como é que a gente vai trabalhar com isso aqui. Tá? Então, por enquanto, a gente só vai ter as provas, eu vou dar um jeito de que vocês tenham nota de laboratório com alguma atividade. Inclusive, tem uma atividade que eu passo para o EAD, que vocês poderiam fazer como atividade prática do laboratório. Aí eu divido, por exemplo, faz só uma atividade, daí colocam 2 notas para a primeira ou para a segunda nota se vocês não fizerem o projeto. Só que eu ainda não sei. Eu vou ter reunião na semana que vem, então aí a gente vai decidir
como é que vai trabalhar com as provas. Mas essas duas provas, tanto a objetiva quanto a discursiva, vocês vão ter. Só que na semana que vem, eu vou avisar para vocês como é que vai ser o sistema das provas, tá? Não tem mais ninguém? Não. Então, estamos só nós. Vou mandar no grupo lá, você não vai Aham. Deixa eu ver aqui. Eu sei que a disciplina não é moleza, não. Então, eu sou consciente disso, por isso toda ajuda que vocês precisarem eu vou dar. Bom, os métodos de cálculo que a gente tem quando está fazendo filtros digitais ou quando está analisando a resposta de um sistema são esses. Integral de contorno. A integral de contorno é quando a gente tem, deixa eu ver se tem alguém aqui na sala da conferência, eu acho que não tem ninguém na conferência, então eu vou sair da conferência. A integral de contorno a gente usa quando a gente não tem aquela tabelinha, ou seja, para coisas que não estão tabeladas, e ela é um cálculo bem difícil que eu evito fazer com vocês. A integral de contorno é definida dessa forma aqui, assim. Vocês em cálculo, vocês viram aquelas integral de Cauchy, regra do L'Hopital, essas coisas assim? Lá pelo cálculo... Eu lembro que a gente viu, mas eu não lembro de nada disso. Tá bem lá longe, tá? Eu sei. Bom, é que ela usa, essa integral de contorno usa a integral de Cauchy, mas essa daí vamos deixar para o sistema que vocês vão usar fazer. Mas ela é assim, a equação dessa daqui é assim, ó. Como é que a gente calcula a transformada Z usando integral de contorno? A x de n vai ser igual a 1 sobre 2πj, aí já morreu o negócio, integral de contorno, C, x de Z, não tem espaço aqui. A fórmula para fazer o cálculo, ou seja, a transformada inversa no caso, x de n é igual a 1, 2πj, integral de contorno, x de z, que seria a resposta em frequência, z, n menos 1, dz. Entrou essa integral e entrou j, a gente já deixa de lado. Isso daí, eu prefiro usar fórmulas comuns que vocês vão ter no... Eu prefiro usar fórmulas comuns que vocês vão ter no sistema, já prontinha, naquela tabelinha que a gente tem, que a gente está trabalhando, e não complicar mais do que já está complicado o negócio. Então, vamos trabalhar mais com essas daqui de baixo. Método de inspeção, esse é um método simples, que é um método de inspeção. A gente pega os pares de transformada da tabela e usa eles. Esse daqui é o mais simples. Esse daqui que a gente vai usar muito. Pega o par de transformadas. Frações parciais, vocês viram em cálculo e vocês viram em pré-cálculo também, só que provavelmente vocês não se lembram, mas a gente vai dividir um sistema de, por exemplo, eu tenho um sistema assim, A dividido B mais C, mais não sei das quantas, a gente vai dividir A por uma coisa, mais B por uma coisa, que fica mais fácil da gente trabalhar. Série de potências, a gente já viu ontem, a gente usa séries geométricas, e divisão longa é outro método, que não sei se vocês viram, porque é um método mais da álgebra. Então, como vocês não tiveram álgebra, eu vou explicar o jeito mais fácil da divisão longa que a gente tem. Toda essa parte matemática, como ela é difícil, ela é complicada, eu vou fazer com resolução de problemas. Então, no problema, à medida que eu vou resolvendo, você já tem essa lista aqui, que é a lista que está na aula número 2. À medida que eu for resolvendo o problema, eu vou dizer qual método a gente vai usar e por quê. Porque na prova, quando vocês forem fazer a prova, vocês vão ter todas as fórmulas, tem um formulário gigantesco de 16 páginas ali, que
quando eu preparar a prova, eu vou dizer quais são as páginas de fórmulas que vocês vão ter que ter na mão na hora da prova. Tá? Porque são 16 páginas, então não é brincadeira, não. Tá? Então, a gente vai trabalhar com sistemas lineares invariantes no tempo. Já está definido, porque tem que ser um sistema linear para processar um sinal. Então, a gente vai... o primeiro problema que eu vou passar para vocês é o problema 2 da lista. Então, aqui, ó. Agora sim, vamos começar a resolução de sistemas. O sistema já está todo resolvido lá na lista que eu passei para vocês, mas enquanto eu vou fazendo, eu vou dando as dicas, que não tem como escrever uma por uma das dicas ali quando a gente faz a resolução de problemas. Então, essa função que a gente tem nesse problema é, na realidade, a função de transferência de um sistema qualquer, ou seja, a relação entrada-saída, ou seja, a resposta em frequência do filtro. Por exemplo, a função do sistema desse problema é aqui assim, ó, H de Z. Essa daqui é que a gente tem que projetar para que o sistema faça alguma coisa com o sinal que a gente tem. Igual a 1 menos Z menos 1 dividido por 1 menos 0,25 Z menos 2. Antes de fazer qualquer coisa com essa função, a gente vai analisar para ter ideia que tipo de filtro ela é. O problema está pedindo se a entrada x de n é igual a u de n, ou seja, uma função de grau, como é que vai ser a saída, y de n. Ou seja, já estamos trabalhando com sistemas. Agora, o ponto B está pedindo se a saída y de n for igual a delta n menos delta n menos 1, qual é o y de n, o x de n? E o ponto C diz que se x de n é igual a cosseno de 0,5 pi n para n entre menos infinito e infinito, qual é o y de n? Vejam bem, aqui já estamos trabalhando com um sistema. Esse sistema é o que determina, essa daqui é a função de transferência ou resposta em frequência do sistema linear invariante no tempo que a gente está falando agora. Primeira pergunta, se eu entro com um sinal tal, qual é o sinal de saída? Segunda pergunta, se a saída é tanto, qual vai ser a entrada? E a terceira pergunta, se a entrada é tanto, qual vai ser a saída? Basicamente isso, a gente vai ter um sistema que vai entrar um sinal, ele vai fazer um processo e vocês vão ter um sinal na saída. Então, a gente vai ter que verificar essas três condições. Só que lembrem-se, quando a gente trabalha com filtros, a gente tem o seguinte, lembrem-se que os filtros têm zeros e têm polos. A resposta em frequência de um filtro, por exemplo, de um filtro passa-altas, vamos lembrar, eu vou apagar isso daqui assim só para ocupar a parte de baixo, só para a gente fazer uma analogia com o que vocês já conhecem, para que essa função não seja tão complicada. Então, por exemplo, em um filtro analógico, quando vocês têm um filtro analógico, vocês vão ter polos e zeros do sistema. Por exemplo, se eu quero fazer um filtro passa-alta, né, com a frequência de corte determinada, isso daqui é a amplitude em função da frequência. Para fazer um filtro passa-altas, ele deixa passar amplitudes a partir de uma determinada frequência. Ele vai ser assim, ó. Esse daqui é a resposta de um filtro passa-altas. Só que, para eu ter um filtro passa-altas, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar um zero, porque o zero faz com que a característica suba, e em algum lugar eu vou ter que colocar um polo.
O zero, ele faz isso aqui assim, ó. Ele faz subir a característica do filtro. Só que para que ele estabilize e seja um filtro passa altas, eu vou ter que colocar um polo em algum lugar que faça essa característica cair. O polo, a resposta do polo é assim. Ela cai com a mesma inclinação que a outra sobe. Portanto, vejam bem, se eu tiver aqui um zero e um polo, esse zero vai estar no denominador da função e o polo, no numerador da função, e o polo vai estar no denominador. Aqui, já vamos analisar essa função aqui. Só que para que vocês saibam de onde que sai esse negócio. Então, aqui, ó, eu tenho esse zero que vai fazer subir a característica. Só que quando se encontrar com esse polo aqui, vejam bem, aqui a característica está subindo. Quando chegar ao polo, vocês vão ter que o polo vai colocar uma reta aqui descendente. Então, somando essas duas, vejam bem, a inclinação desse que está subindo com esse que está descendo se anula. Portanto, a resposta com um zero e um polo vai ser um filtro passa alto, desse jeito aqui assim. Daí que vem os polos e os zeros do sistema com que a gente trabalha quando trabalha com filtros. Eu quero fazer um filtro passa-faixas, analógico, o que eu vou fazer? Para passa-faixas, ele tem que cair em algum momento. Então, eu vou colocar outro polo aqui que vai fazer cair a característica. Portanto, vejam bem, aqui ele sobe, aí que ele vai, até aqui ele vai subindo. Só que daqui ele já encontrou um polo. Então, a inclinação dessa com a inclinação dessa se anula e você tem uma reta. Só que a partir daqui eu já tenho o dobro de inclinação caindo do que eu tenho subindo. Portanto, o filtro passa-faixas, ele vai fazer isso aqui assim. Aqui eu tenho um zero com dois polos. E assim por diante. É desse jeito que a gente brinca com os filtros. Em filtros digitais temos temos mais ou menos o mesmo sistema de trabalho. Só que se vocês prestam atenção, o zero é o valor para qual o numerador da função de transferência é igual a zero. Portanto, o h de z vai ser igual a zero. E o polo vai ser aquele valor, no caso de z, que vai fazer com que eu tenha um zero no denominador. Isso daí que vai me determinar o polo. Vejam bem, por quê? Porque qualquer coisa dividida por zero vai dar infinito. Portanto, eu vou ter um polo em determinados pontos, em determinadas frequências, tá? Aqui, ó, esse daqui seria um sistema analógico. Agora, no sistema digital, como é que eu enxergo isso aí? Vejam bem, nesse sistema que eu tenho aqui, antes de começar a fazer os cálculos, eu tenho, se eu tenho um z menos 1, para qual valor de z, isso daqui z menos 1 é igual a 1 por z, tá? Esse daqui de cima, é igual a 1 por z. Para qual valor de z eu vou ter um zero lá em cima? Ele vai ter um zero. Eu coloquei um z, lá ali ele já tem um zero. Z menos 1, ele tem um zero. Portanto, veja bem, se z for igual a 1, 1 por z é igual a 1. Portanto, para z igual a 1, tá? Eu vou ter que, aqui em cima, 1 menos z menos 1. Se z é igual a 1, eu vou ter 1 menos 1 igual a 0. Portanto, esse sistema tem um zero quando z é igual a 1. Então, já estou definindo um ponto de subida desse sistema que vai fazer que seja um filtro alguma coisa. Não sei exatamente o que vai dar, mas a gente pode saber, tá? Então, vejam bem aqui, ó. O valor de z para qual o numerador zera, tá? É igual a 1. Portanto, eu vou ter um zero em 1. Agora, aqui embaixo, vejam bem, eu tenho um polinômio de ordem 2. Isso daí significa o quê? Significa que se eu tenho um polinômio de ordem 2, eu vou ter dois polos. Então, esse sistema vai ter dois polos. Agora, aonde que vão estar esses dois polos? Eu vou ter que dar um jeito de expandir essa função aqui para ver onde que estão esses dois polos. Eu tenho z elevado a menos 2. Portanto, isso daqui significa
que vai ter dois valores de Z que vão gerar esse denominador. Este sistema tem 1, 0 e 2 polos. Provavelmente um filtro passa-faixa. Eu não sei, mas provavelmente ele é. Então, vejam bem, existe uma relação íntima entre o que vocês já viram em sistemas analógicos com o que a gente está vendo em sistemas digitais. Aquilo que vocês já conhecem intuitivamente, que faz um filtro passa-faixa, por exemplo, esse sistema também vai fazer, só que a gente tem que fazer os cálculos. Tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai trabalhar com essas denominações aqui, ó. Eu tenho um sistema de ordem 1 aqui em cima, portanto, ele disse que vai ter um 0. No caso, a gente já viu o 0 ser igual a 1. Só que aqui eu vou ter dois polos embaixo. Então, esses dois polos vão me determinar a resposta em frequência desse sistema. E para conseguir fazer a resolução, eu vou ter que achar esses dois polos. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer passo a passo, devagarinho, um por um dos pontos, para a gente ir trabalhando com esse sistema e vocês vão ver que não é tão difícil assim. Por exemplo, primeiro ponto. Eu tenho que xdn é igual a udn. Quanto que é o ydn? Eu não sei. Agora, quando a gente trabalha com sistemas, vocês vão ter que essa função de transferência é saída por entrada. Portanto, essa função de transferência aqui vai ser definida da seguinte maneira. A transformada Z da saída dividida pela transformada Z da entrada. Isso daqui sempre, relação função de transferência. Lembra-se que quando a gente falava, que eu falava para vocês que no domínio do tempo, vocês tinham que convoluir o sinal de entrada com a resposta ao impulso, e a convolução, vocês fizeram exercícios de convolução para ver como é que ficava o sinal. A gente fez exercícios de convolução bem mais simples, assim, para que vocês vejam como é que era o resultado da convolução entre dois sinais. Por exemplo, a gente tinha o xdn, que convoluía com o hdn para ter o ydn. Esse xdn, esse xdz é a transformada z do xdn, o hdn é a transformada z é o hdz e o ydn, a transformada z é ydz. Vocês sabem que a convolução é uma multiplicação meio que estranha. A gente já viu. A convolução, vocês viravam o h e passavam por cima do x. Quando a gente trabalha no domínio do tempo discreto, é complicado de fazer. Então, a gente fazendo tirando a transformada z de todas essas funções, a gente reduz o sistema. Vejam bem, x de z vezes, multiplicando por aqui, vezes mesmo, h de z é igual a y de z. Portanto, quando a gente trabalha com sistemas, é muito mais simples que vocês trabalhem no domínio da frequência. Por isso que a gente vai trabalhar muito em cima disso, porque isso aqui, quando a gente tiver uma função complexa, não vai dar para fazer. Então, a gente passa para o domínio da frequência. Imagina se eu pegar o HDZ desse negócio aqui, ele é bem complexo, ele não é tão simples assim. E ainda convoluir com um degrau ali é uma loucura. Então, por isso, a gente trabalha no domínio da frequência para depois voltar para o domínio do tempo. Aqui, essa daí é a função de transferência que eu tenho, portanto, HDZ é igual a YDZ dividido por XDZ, que saiu disso daqui que eu acabei de apagar agora. Só que antes de trabalhar com isso, a gente vai achar esses dois polos aqui. Então, deixa eu ver se vai ser necessário achar os dois polos por enquanto. Vai ser necessário. Tá. Então, essa função aqui, eu posso dizer
Você se lembra daquela lá de quando a gente trabalha com números complexos, a gente pode dizer que essa, como que se chama isso daqui? Eu não me lembro do nome. Bom, aqui vocês, não me lembro do nome do sistema, mas aqui vocês, para resolver isso daqui, podem usar a fórmula de Bhaskara. Só que fica mais fácil se vocês fizerem da seguinte maneira. Vocês vejam bem aqui, isso daí vai sair daqui, isso daqui é uma dica para a prova. 0,25, se vocês conseguem tirar isso aqui, é bem mais fácil de resolver. 0,25, a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. 0,5. E eu posso dividir em duas esse fator aqui. Vejam bem, 0,25, raiz quadrada desse 0,5. Por quê? 0,5 vezes 0,5, 25, 0, as duas casas decimais, então eu já tenho isso aí. Tá? Então, deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com um probleminha, me avisou que está com um problema de áudio, mas vocês conseguem me ouvir bem? Estamos ouvindo, deu uma cortadinha só, mas já normalizou. Ah, sim. Que provavelmente estou com um problema de internet. Nessa hora, às vezes dá. Então, gente, o primeiro, expansão de polinômios. Isso daí é o que se chama esse negócio aqui. Acabei de me lembrar. Então, vejam bem, eu vou só achar esses dois polos aqui, tá? Eu posso dizer... Eu posso fazer assim, ó. Não sei se eu coloquei aqui como é que eu fiz direto. Eu acho que eu fiz direto, mas tem outros que eu fiz a expansão mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu fiz aqui. Eu acho que não. Não, não tenho feito aqui. Mas isso daqui, a mesma coisa que a gente escreveu assim. A mais B, Z menos 1, vezes A menos B, Z menos 1. Essa daqui é a expansão que a gente vai fazer, tá? Vejam bem, aqui eu vou ter A quadrado mais AB, Z menos 1, menos AB, Z menos 1, A quadrado, menos, mais AB, Z menos 1, menos AB, Z menos 1, A menos B quadrado, Z menos 2. Aqui eu posso dizer que, vejam bem, A quadrado é igual a 1 e B quadrado é 0,25. Então, fazendo isso daqui assim, esse daqui vai embora com esse. E aqui a gente já tem uma função parecida com essa outra aqui. Eu tenho A quadrado menos B quadrado Z menos 2. Daqui eu posso deduzir que eu posso escrever isso aqui assim, ó. B quadrado é 0,25, portanto, B é igual a 0,5. Isso daqui se chama expansão de frações, tá? B é igual a 0,5. Então, esse daqui, que está nessa forma, aqui assim, eu posso escrever assim, ó. 1 mais... Veja bem, esse daqui, que está nessa forma aqui, eu posso escrever nessa forma aqui. Eu já descobri que o A é igual a 1. Portanto, A quadrado é igual a 1. Então, o A é igual a 1. Tá? Vejam bem, a função. Esse é o A quadrado e esse daqui é o 0,25, que é o B quadrado. Daí sai dessa expansão de frações, eu posso escrever que isso daqui vai ser igual a 1 mais 0,5 Z menos 1 vezes 1 menos 0,5 Z menos 1. Eu já tenho os dois polos. Ele tem um polo em Z igual a menos 0,5 aqui e tem um polo em Z igual a mais 0,5. Tá? Por quê? Se esse daqui é menos 0,5, 1 dividido por 0,5 vai dar 1. Portanto, 1 menos 1, 0.
esse polo está em mais 0,5 e esse outro polo está em menos 0,5. Aqui eu vou ter 0,5 dividido menos 0,5, vai dar menos 1, 1 menos 1, 0. Eu já tenho localizados os dois polos desse sistema. Ele tem um 0 em C igual a 1, e tem dois polos, um em mais 0,5 e outro em menos 0,5. Isso daqui no plano Z. O plano Z, lembram-se que isso daqui é assim, tá? Eu vou ter círculo de raio unitário, ele tem um 0 aqui em Z igual a 1, tem um polo em menos 0,5 e tem um polo em mais 0,5. Esse sistema linear invariante no tempo causal, ou seja, ele é causal porque tem os menos aqui. Então, ele vai ser causal. O que vai acontecer? A região de convergência desse sistema vai, como ele é causal, é sequência lateral direita. Então, a região de convergência do sistema vai do polo mais externo, que seria qualquer um desses dois, para fora. Isso daqui é um detalhe bem super importante que vocês vão ter que considerar quando forem projetar um filtro. Região de convergência dele vai do polo mais externo, os dois estão na mesma altura, então dos dois para fora. Todo sistema digital é estável se a sua região de convergência contém o círculo de raio unitário. Ou seja, a região de convergência tem que passar por cima do círculo de raio unitário para que ele seja estável. Então, aqui a gente já conferiu. Ele tem dois polos, um é mais 0,5, outro é menos 0,5. Tem um 0 em Z igual a 1. Então, isso daí é outra história que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando for o sistema ficando mais complexo, mas o 0 nessa posição está ótimo, não tem problema nenhum. Daqui, vejam bem, como ele é uma sequência causal, vocês vão ter que a região de convergência vai do polo mais externo, mas que está mais longe do zero aqui, para fora. Como essa região de convergência em vermelho contém o círculo de raio unitário, o sistema é estável. Significa que ele vai ser convergente, que vocês não vão perder o controle do sistema. Então, isso daqui é fundamental quando a gente está projetando filtros. Saber onde está o polo. Se o polo estiver para fora e ele for um sistema causal, aí vocês vão ter um sistema instável. Tá? Tem aqui alguma perguntinha? Tá. Então, vejam bem aqui como é importante que a gente conheça a região de convergência, conheça a posição dos polos do sistema, para saber como é que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui, essa parte não está na lista, por isso que eu faço questão de explicar para vocês isso aqui. Não está na lista, não está falado na lista de exercício, porque no exercício está só resolvido. Mas essa questão de por que tem os polos, onde que estão os polos e essas coisas assim, eu prefiro falar para vocês na aula mesmo, porque senão eu teria que escrever um livro por cada problema, tá? Bom, a gente já descobriu onde que estão os polos. Agora sim, vamos ver aqui, ó. Eu vou apagar de novo e eu vou reescrever essa função como eu quero, colocando esse denominador desse jeito aqui, porque eu preciso saber onde que estão os dois polos para depois calcular o y de n. Então, essa função de transferência vai ficar desse jeito aqui assim. H de z vai ser igual a 1 menos z menos 1, dividido por isso aqui. 1 mais 0,5 z menos 1, vezes 1 menos 0,5 z menos 1. Essa é a minha função de transferência, que vai ser igual a y de z dividido por x de z. Eu tenho a função eu tenho que a minha entrada x de n é um degrau unitário. Mas para conseguir calcular o y de n, vejam bem, eu tenho essa função aqui e eu tenho isso aqui dividido por isso aqui. Por sua vez, para
conseguir calcular esse y de n, eu tenho que saber qual é a função, qual é a transformada z do x de n. Então, eu não vou me preocupar, eu não vou correr atrás de fazer aquele cálculo de somatória maluco que a gente fez ontem e que realmente foi difícil. Então, como é que eu vou fazer para calcular isso aí? Deixa eu ver que eu acho que está acabando a minha bateria, tá? Espera um segundinho ali, já ligo a bateria que ela está acabando. Então, como a gente faz para saber qual vai ser isso aqui, ó? A gente vai usar a tabelinha. Eu não sei qual é a transformada Z do degrau unitário, então eu vou fazer assim, ó. A gente vem aqui. Não sei onde que eu coloquei, mas tudo bem, vamos tentar entrar de novo. Eu acho que está aqui. Esse daqui é o cronograma das provas, não é esse aqui, não. Aqui, ó. A tabelinha está é a tabela 3.1, que está na página não sei o que do livro texto, mas eu tenho essa tabela aqui. Nessa aula aqui eu tenho essa tabelinha que eu mostrei para vocês ontem. Então, como eu já tenho essa fórmula tabelada pronta, a gente vai pegar a tabela, vai achar o par de transformadas e vai usar direto, tá? Qual é a transformada Z do degrau unitário? É essa aqui, ó. Vejam bem, a sequência de grau unitário tem uma transformada Z 1 dividido por Z menos 1. Eu vou pegar isso daí, eu vou colocar aqui no meu exercício direto. Todos os exercícios que eu passei para vocês, eu estou usando essa tabela ali para a gente não ter que fazer aquele cálculo maluco que a gente fez ontem. Então, eu já tenho, vejam bem, para módulo de Z maior do que 1 e para módulo de Z maior do que 1, a região de convergência dessa função. Então, x de n é igual a u de n. Portanto, voltando para... Eu vou escrever essa transformada aqui. Par de transformadas. Tabela 3.1 do livro texto que está na página... Deixa eu ver. É essa tabela mesmo, tá? Só que no livro texto, ele está na página 68, se não me engano, mas não sei. Vejam bem, para calcular a transformada do x de z, a gente usa o método de inspeção. Ou seja, vamos direto para a tabelinha mesmo. Vamos pegar da tabela. De novo, daqui a pouquinho ele vai cortar, então a gente vai voltar no mesmo link, tá? Quando ele parar, a gente volta no mesmo link, no mesmo problema. Então, veja bem aqui. Eu tenho par de transformadas número 2, que me diz o seguinte. A sequência U de N vai ter uma transformada Z, que vai ser igual a 1 por 1 menos C menos 1. É isso aí? É isso aí mesmo. Portanto, com essa transformada aqui, voltamos para o problema que eu já anotei. Eu peguei lá na tabelinha, anotei aqui. Com esse daqui, eu já sei que essa daqui é x de z. Portanto, eu já tenho x de z. Agora sim, vamos pegar essa função aqui, que é a função a função de transferência, é y de z por x de z. Daqui, passando multiplicando esse daqui para cá, eu já tenho a transformada z do y. Então, isso daí vai facilitar muito para a gente fazer o cálculo. Então, vamos passar para cá. Vejam bem. Eu tenho que y de z é igual a x de z vezes h de z. Ótimo! Vejam bem, a saída em frequência vai ser igual à entrada em frequência vezes a resposta em frequência do sistema. Isso daí vocês já viram em vários filtros várias vezes, então vocês conseguem entender isso aqui, tá? Vocês já conseguiram ver isso aqui. Então, vejam bem, eu tenho y, tenho x e tenho h de z. Esse daqui é o que eu quero ver. Portanto, pegando essa função aqui que eu tenho,
eu posso dizer que o y de z vai ser igual a 1 menos z menos 1 dividido por 1 mais 0,5 z menos 1 vezes 1 menos 0,5 z menos 1, que é a resposta em frequência do sistema, vezes 1 por 1 menos z menos 1. Tá? Eu já tenho praticamente o x. Em cima disso daí é que a gente vai trabalhando agora. Esse daqui vai embora com esse, porque são iguais. Portanto, meu y de z vai ser isso aqui, ó. Eu vou apagar aqui em cima e a gente vai ver o y de z agora. Não sei como é que está de tempo. Está mais ou menos aí. Y de z vai ser igual a... Aqui, esse daqui foi anulado por esse outro aqui. Vai ser igual a 1 dividido por 1 mais 0,5 z menos 1 vezes 1 menos 0,5 z menos 1. Agora, essa daqui é a minha função. Só que eu ainda não tenho como aplicar aquela tabelinha que eu tenho das funções principais de transformada Z. Eu vou ter que dar um jeito matemático nessa função de dividir em duas partes. Porque, vejam bem aqui, ó. Eu não tenho nessa tabela, nenhuma função que me diga como vou fazer isso aqui. Não tenho nenhuma função. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que dar um jeito de dividir essa função em duas, no mínimo, para conseguir fazer alguma coisa. Então, aqui, vejam bem, eu não tenho nenhuma função aqui nessa tabela que faça aquilo lá que eu quero. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos aplicar frações parciais para conseguir resolver isso daí e deixar essa equação de tal forma que eu ache alguma função equivalente aqui nessa tabela. Temos 5 minutos ainda de tempo para esse daqui cortar e daí vamos voltar de novo. Estamos só nós dois, Matheus, de novo, então eu vou gravando a aula porque depois eu vou deixar para os outros, para outro pessoal. Tá bom. Então vejam bem aqui, ó. Esse daqui eu vou ter que deixar de um jeito, de tal forma que eu consiga trabalhar e consiga achar um par de transformada nessa tabela que eu possa, que não tenha que aplicar essa bendita integral de contorno e essas coisas ali, né? Então, como é que a gente faz? Vamos aplicar o método de frações parciais para conseguir fazer isso aí. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim, frações parciais. Como é que são frações parciais? Frações parciais, eu vou dividir essa função aqui assim, ó. Y de z vai ser igual a, que é o que eu vou ter que calcular, dividido por 1 mais 0,5 z menos 1, mais b, dividido pelo outro fator, 1 menos 0,5 z menos 1. Isso daqui se chama frações parciais. Então, se eu fizer o seguinte, só para vocês verem de onde que sai isso aqui. O Lucas está voltando, ele saiu o sistema dele. Então, vejam bem aqui, ó. Para resolver para chegar numa função dessa, eu vou fazer um artifício matemático aqui, de tal forma de eu conseguir que essa seja igual a essa aqui. Como? Vamos tirar de novo o denominador comum aqui. Tá? Como? Esse y de z, e isso daí a gente faz para fazer as frações parciais. Y de z vai ser igual a, tirando o denominador comum, esse daqui passa multiplicando para esse lado. A vezes 1 menos 0,5 z menos 1, mais esse daqui passa multiplicando para lá, b vezes 1
mais 0,5 Z menos 1, dividido por, eu vou chamar tudo isso daqui para não ter que escrever de novo, eu vou chamar de A, tá? Dividido por A. Esse A é esse vezes esse, tá? Só que aqui, para que essa função fique igual a essa, talvez também o A é o mesmo, então todo esse denominador aqui tem que ser igual a 1. Está entendido isso aí? Conseguiram pegar a ideia? Uhum. Então, veja bem, esse daqui é igual a essa. Então, agora eu vou me esquecer do denominador e eu vou trabalhar só com o numerador. Aqui, veja bem, eu tenho que A vezes 1 menos A vezes 0,5 Z menos 1, mais B vezes 1, mais B vezes 0,5 Z menos 1 é igual a 1. E aí, eu tenho duas incógnitas, só que eu tenho uma equação só. Como é que eu faço para resolver? O que eu preciso calcular é o A e o B. Só que aqui tem um detalhe. Desse lado, tem alguma função que tenha, tem algum número que tenha um Z menos 1 junto? Não tem. Tá? Então, eu posso dizer que isso daqui é igual a 1 mais 0 Z menos 1. Dessa função aqui, veja bem, eu tenho A mais B menos 0,5 A Z menos 1 mais 0,5 B Z menos 1. Então, o que está com o Z menos 1 é igual a 0. Aqui eu vou ter duas equações com duas incógnitas que vão sair a partir disso aqui. Depois eu vou reescrever isso aqui, tá? Eu vou deixar isso daqui embaixo, depois eu vou reescrever de novo. Então, eu sei que essa função tem que ser igual a 1. Só que aqui não tem Z menos 1. Portanto, dessa equação aqui, por frações parciais, eu posso dizer que A mais B é igual a 1. Tenho a primeira equação. E aqui eu posso dizer que menos 0,5A Z menos 1 mais 0,5B Z menos 1 igual a 0. Porque aqui eu não tenho nada que tenha Z menos 1. Pegaram a ideia ali de como é que a gente faz a fração parcial? Bom, resolvendo esse sistema de equações, vejam bem. A mais B é igual a 1, que sai daqui, e menos A mais B, menos A vezes 0,5 Z menos 1, mais B vezes 0,5 Z menos 1 igual a 0. Portanto, aqui eu posso dizer, nessa segunda equação, que A é igual a B. E como A é igual a B e A mais B é igual a 1, eu vou dizer que A vai ser igual a B igual a 0,5. Essas equações, essas equações assim, vocês resolvem normalmente, como sistema de equações com duas incógnitas. Agora sim, agora eu já tenho a forma que eu quero para calcular esse y de z. No quadro anterior que eu apaguei, eu tinha que o y de z ia ser A dividido pelo 1 menos 0,5 z menos 1, mais B dividido pelo 1 mais 0,5 z menos 1. Então, eu posso dizer assim, ó, y de z vai ser igual a A, que é igual a 0,5, dividido por 1 menos 0,5 z menos 1, mais B, que é 0,5, dividido por 1 mais 0,5 z menos 1. Agora sim. Agora eu posso calcular isso daí usando um par de transformadas da tabela. Só que eu quero saber qual agora. Trabalhando com isso aí, eu já tenho por frações parciais. Veja bem o que a gente fez aqui. Por frações parciais, a gente dividiu os dois polos. Então, um polo e outro polo. Que se a gente já sabe que vai dar na mesma que aquilo lá que a gente tinha colocado no início, que era 1 menos 0,25 z menos 2.
Mas não, aqui a gente tem um polo, tem outro polo, dividido em duas. Agora sim, a gente vai achar lá na tabela alguma função que faça isso. Vamos ver aqui, ó, de novo na tabelinha. O que é o mais parecido com o que a gente tem ali? Vejam aqui, ó, o mais parecido que a gente tem nesse caso é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Não, esse aqui. Esse aqui, ó. Por quê? Mas eu tenho 0,5 lá em cima. Esse daqui é um número. Então, o número é constante. Para transformar, ele pode cair fora. Tem esse número, mas ele é uma constante. Então, qual é a mais parecida? Para as duas. Vejam bem. A mais parecida é essa função aqui. Então, o par de transformada número 5 é o que eu vou usar para calcular esse negócio aqui. Então, eu posso fazer assim, ó. Tirar o 0,5 para cá, aqui vai ser 1, menos 0,5, Z menos 1. Tira o 0,5 para cá, aqui vai ser 1, mais 0,5, Z menos 1. Aqui tem um detalhe, aqui tem um mais, e na fórmula tem um menos. E agora eu mostro para vocês como é que a gente vai fazer. Então, o par de transformada que eu vou fazer, vou usar para achar o y de n, é o par de transformada número 5 aqui. Esse daqui. Vocês veem o cursor se mexendo ali? Uhum. Tá. Então, vejam bem. O par de transformada que eu vou usar é o número 5. Esse daí é o mais parecido que eu tenho. Aliás, é igual. Tá? É o mais parecido que eu tenho para fazer isso aí. Vejam bem. O par de transformada número 5 me diz o seguinte. Deixa eu anotar aqui. AN UDN vai ter uma transformada Z que vai ser igual a 1 por 1 menos A Z menos 1. Tá? Isso daí é o que eu tenho agora. Só que aqui eu tenho... Veja bem, esse 0,5 é um número, então eu posso tirar ele para fora. Eu posso dizer que aqui vai ser igual a 0,5 vezes 1 mais 1. Esse daí é número, tá? Portanto, eu posso tirar ele para fora. Por isso, essa daqui é exatamente igual a essa. Portanto, esse A é 0,5. Essa daqui, eu tenho mais 0,5 aqui. Portanto, esse A seria esse, só que de valor negativo, de valor diferente. Só isso aí. Aqui é só trocar o sinal. Então, veja bem, aplicando a tabelinha de transformada, porque eu não vou usar aquela integral circular ali, para fazer isso daqui, porque vai ser uma loucura, eu já tenho a função pronta, o meu sistema vai ficar assim, pegando essa função aqui, deixa eu terminar de compartilhar isso aqui, ó. Tendo esse par de transformadas aqui, eu simplesmente, por inspeção, eu vou aplicar o par de transformadas. Pronto, ele já está resolvido. De que jeito? Eu vou apagar aqui em cima para deixar essa função aqui, para que vocês vejam aqui, ó. Meu y de n vai ser a transformada inversa que eu vou aplicar pegando essa função aqui. Eu vou passar daqui para cá. Vai ser igual a 0,5 vezes. Esse daqui sai direto. 1 menos A, Z menos 1, onde A é 0,5, vai ser igual a 0,5 elevado a n vezes o dn, mais, aqui o 0,5 está como mais, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um menos aqui, tá? Como esse 0,5 está com mais, simplesmente eu vou trocar o sinal aqui. Aqui vai ser igual, porque seria menos vezes menos, vai dar mais, portanto eu vou colocar menos 0,5 elevado a n UDN. E agora sim, eu já tenho, para essa função de transferência que eu tinha original, que era o HDZ inicial, se eu colocar um degrau, a minha resposta na saída vai ser esse aqui. Né? Por quê? Porque esse sistema tem dois polos, porque ele tem um zero, porque um filtro, porque
se eu entrar com um degrau, ele vai fazer assim e assim, e todas as explicações que vocês tenham para esse projeto que vocês fizeram. Então, veja bem, o sinal de entrada foi modificado pela resposta em frequência do filtro. Então, aquele UDN que vocês tinham no início se transformou nisso aqui. Alguma pergunta? Está difícil o negócio? Impossível. Hã? Tá impossível. Não, mas se vocês, veja bem, se vocês prestarem atenção no que eu vou falando, esse vídeo aqui, eu já estou subindo outro vídeo das aulas da semana passada para vocês. Se vocês olharem várias vezes e vocês olharem com um pouco mais de tempo e não pela primeira vez como vocês estão vendo aqui, vocês vão ver que não é tão difícil assim. É só prestar bastante atenção e fazer o passo a passo. E assim, enquanto eu vou falando, vocês podem rever o vídeo. Enquanto eu vou falando, vocês peguem de novo essa lista aqui e vão vendo na lista, seguindo passo a passo. Vocês vão ver que não é tão complicado. Mas, na realidade, a gente já está trabalhando com filtros. Por enquanto, a gente não vê a estrutura. E, sim, revisar as aulas de cálculo. Só que tem algumas coisas que vocês não viram, porque tem muita coisa que a gente pega de álgebra aqui. Muita regra matemática, essas coisas assim, não tem. Muita regra matemática, na verdade. Exatamente, é matemática pura, e principalmente álgebra. Tá? Então, é matemática pura, porque para fazer os filtros, em processamento digital de sinais, a gente mergulha de cabeça na matemática. Né? Então, porque vocês vão ter que fazer um algoritmo matemático que faça aquilo que vocês querem fazer. Era bem mais fácil sentar com o capacitor e o indutor e montar e começar a cabeça até achar, né? Agora não, agora a gente entra direto na matemática, mas não é tão complicado assim. Bom, agora vamos fazer o ponto B do mesmo problema. O ponto B é um pouquinho mais fácil. Eu vou fazer de novo a função de transferência, tá? E aí a gente vai fazer os cálculos em cima disso aqui. Vocês não... Por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala que o pessoal que gosta de processamento de sinais é meio maluco. Eu acho que meio que é, né? Olha, eu e o Charles aí. Eu e o Charles somos meio que nerds. Eu estou com uma dor de cabeça, pra mim, vou ter que rever a hora que você postar mesmo. Então, aqui não vamos precisar dividir os polos, tá? Menos 1, menos 0,25, Z menos 2. Essa daqui é a função original, que no caso, como a gente não vai precisar dividir os polos aqui, não precisa. Então, o ponto B. Ponto B diz assim, se a saída y de n, essa daqui é bem mais fácil, é igual a delta n menos delta n menos 1, qual é a entrada x de n? Como é que é a função y de n no caso? Veja bem, para fazer o cálculo, a gente não precisa entrar em detalhe, mas é sempre bom ter uma ideia de como é que é esse sinal de saída, para que vocês saibam depois como é que vai ficar a entrada. É sempre bom a gente ter ideia, por exemplo. Vejam bem, esse y de n, graficamente, ele é assim, ó. Impulso unitário, essa função da saída, aqui tem o menos 1, menos 2, menos 3, mais 2, mais 3, sei lá o quê. Essa função é isso aqui. Mais 1, menos 1. Por quê? Delta n menos delta n menos 1. Esse daí é o que vocês entraram com alguma coisa lá, passou por essa função aqui e saiu isso aqui. Então, agora a gente já sabe o que tem na saída, agora a gente quer ver o que vamos ter na entrada desse sistema. Então, se lembram disso aqui, né? Que a gente fez na aula.
Delta N está na posição N igual a 0 e menos delta N menos 1, portanto, é menos 1 na posição N igual a 1. Agora, do mesmo jeito que a gente tinha feito para achar o y de n, eu sei que o h de z é igual a y de z dividido por x de z. Portanto, para achar o x de n, eu vou ter que achar primeiro o x de z. Meu alvo é o x de z. Então, eu sei que o x de z vai ser igual a y de z dividido por h de z. Eu vou passar esse daqui para cá e esse daqui para cá. Isso daqui é o que eu vou usar para depois achar o y de n. O x de n, aliás. Então, o que é que o primeiro que eu tenho que fazer? Achar a transformada z desse negócio aqui. Só que como é que eu vou achar? Eu vou voltar de novo para a tabelinha, eu vou achar o par de transformadas que seja adequado para isso, para conseguir achar esse y de z. Então, vamos voltando de novo para a tabela ali. Veja bem, eu estou usando o tempo todo essa tabela e assim vai ser para vocês, porque assim a gente se liberta de fazer aqueles cálculos malucos. Delta N. Então, transformada Z de delta N é 1. Aqui é 1. E delta N menos M. Essa daqui é a segunda. Delta N menos M. Delta N menos 1. Portanto, aqui eu vou ter Z menos M. Então, como é que vai ficar a transformada Z desse Y? Vocês estão conseguindo ver a telinha lá? Depois eu vou fazer aqui assim. Eu vou tirar o compartilhamento e a gente vai ver. Para fazer a transformada Z do Y de N, eu vou usar o par de transformadas 1, que é o delta N, que tem uma transformada Z igual a 1, e o par de transformadas 4, que é o delta N atrasado. Vejam bem, esse Z a menos M significa atraso. Só isso. Significa atraso. Então, aqui, ó, y de z, saindo dessas duas linhas da tabela, eu vou ter que o y de z vai ser igual a transformada z do delta n, que vai ser igual a 1, menos a transformada z do delta n menos 1, que vai ser igual a z menos 1. Saiu dessas duas fórmulas ali. Agora sim, eu já tenho o y de z, eu vou calcular o x de z. Como? Eu vou apagar aqui. X de z, ou seja, a transformada z do sinal de entrada vai ser igual a y de z dividido por h de z. Portanto, vai ser igual a 1 menos z menos 1 dividido por 1 menos z menos 1, que vai ser dividido por 1 menos 0,25 z menos 2. Isso daqui reescrevendo, eu vou reescrever isso daí, vai ficar assim. 1 menos z menos 1 dividido por 1 menos z menos 1. Esse que está dividindo e dividindo de novo é a mesma coisa que passar multiplicando. Vezes 1 menos 0,25 z menos 2. Então, esse daqui vai embora com esse. E agora eu já tenho x e z. Entenderam o que eu fiz aqui, né? Esse dividido por esse que está dividido por esse outro é a mesma coisa que eu coloco esse aqui multiplicando aqui para cima. É uma questão já matemática de divisão, tá? 1 menos z menos 1 dividido 1 menos z menos 1, que está dividido por 1 menos 0,25 z menos 2, eu escrevi desse jeito que vai dar na mesma. Agora sim, x de z vai ser igual a 1 menos 0,25 z menos 2. De novo,
eu já tenho esse x de z aqui, só que como é que vai ser o meu x de n? X de n. O par de transformadas que eu tinha visto agora há pouco estava me falando que a transformada z do delta n é 1. Portanto, a transformada inversa de 1 é igual a delta n. Menos 0,25. A transformada z de delta n menos m era z a menos m. Portanto, a transformada inversa de z menos 2 vai ser igual a delta n menos 2. Veja bem, com esse sinal ali, que eu entrei para ter aquele sinal de y de n que eu tinha na saída. Tá? Esse daqui não está tão complicado, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Nesse caso, por quê? Porque eu tenho um z menos 2 aqui, porque eu tenho um z menos 1 aqui, eu tinha entrado com um, vejam bem, eu vou apagar essa parte aqui de cima, só para que vocês vejam, para ter ideia, o que esse sistema fez com o sinal de entrada para ter o sinal de saída. Ele deu um atraso, ele adiantou, ele cortou um pedaço, ele aumentou outro, fez uma série de coisas. O x de n que eu tenho, o x de n, aqui tem 1, 2, menos 1, menos 2, 0, 1, 2. Menos 1, menos 2. Aqui assim, deixa eu colocar de novo o fone aqui, que eu não vou precisar dos outros. O que eu tenho aqui, ó? Meu x de n, ou seja, o sinal com que eu entrei nesse sistema aqui, ele é delta n menos 0,25, vai ser 1/4, deixa aqui, tá? 0,25 delta n menos 2. Aqui nessa posição. E, entrando nesse sistema, o que ele fez? Ele fez alguma coisa de tal forma que meu y de n ficou assim. Aqui está meio feio, né? Mas tudo bem, o que eu vou usar só a parte de cima. Ele saiu assim. Aqui 1. Esse daqui aumentou e se deslocou para esse lado. Ou seja, eu estou trabalhando com um filtro que está modificando o sinal que eu tenho na entrada. Ele está fazendo alguma coisa. Quando a gente trabalha com filtros, somos nós que vamos decidir como é que ele vai trabalhar com o sistema. Tá? Então, deixa eu ver que aqui tem alguma coisa que está me chamando. Ok, tá certo. Que acabou de processar o vídeo da primeira parte da aula. Então, vejam bem, quando a gente está trabalhando com o sistema, nós temos que saber o que a gente quer, que o sinal que vai entrar, e a gente tem que saber o que a gente quer que saia. Né? Por isso, quando vocês estão projetando o sistema, agora, por exemplo, a gente tinha a função de transferência, então a gente sabia que ia entrar com o sinal e ele ia fazer alguma coisa com esse sinal. A gente sabe isso aí. Só que quando a gente está projetando o sistema, a gente vai saber, vai conhecer o sinal que vai entrar e vai saber o que a gente quer que saia. Então, a partir dali, a gente vai projetar esse sistema aqui. Esse sistema aqui, se vocês fizerem, por exemplo, eu posso fazer mais uma coisinha aqui para que vocês vejam. A gente pode definir esse sistema, essa resposta em frequência, como também quando vocês trabalham direto com o sinal no domínio do tempo discreto, vocês podem definir esse sistema com uma equação de diferenças também, que vai ser o y de n em função do x de n e de alguma coisa a mais. Então, esse sistema aqui, ele está me dizendo que se eu entrar com esse sinal, vai sair com esse.
Só que quando eu vou fazer o projeto, eu vou saber o que eu vou ter na saída, o que eu vou ter na entrada, o que eu quero na saída para projetar esse sistema. A gente vai fazer vários problemas desses, principalmente quando a gente entrar na estrutura de filtros, para que vocês vejam como é que a gente faz esse tipo de projeto assim. Por exemplo, vocês querem entrar num... Bom, agora que está famoso, que a gente está vivendo uma pandemia e essas coisas, vocês ouviram muito falar de respirador, que está precisando fazer um respirador, que esse respirador tem que ter não sei o que, não sei o que lá e não sei o que lá. Não é simples fazer um respirador. Para nada, é um equipamento extremamente complexo. Não é qualquer um que vai conseguir fazer um respirador, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa controlar um monte de parâmetros para que esse ar que está entrando não arrebente com os alvéolos da pessoa. Esse ar, ele não pode entrar assim na socada, ele tem que entrar de acordo com o estímulo que o cérebro mesmo daria para a pessoa. Lembrem-se, eu já chego aqui, né? Já chego nesse sistema aqui. Lembrem-se que a gente respira, por exemplo, por pressão negativa. Né? O que significa pressão negativa? Aqui, os pulmões da gente, as pleuras, elas estão coladas na costela da gente. E o pulmão, ele não enche sozinho. É as costelas e os músculos intercostais que vão fazer como fole para a gente respirar. Então, por isso que a gente respira por pressão negativa, não por ar entrando. Então, aonde que entra esse processamento digital de sinais quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um respirador? Tem duas formas. Tem, por exemplo, quando eu estudava no Rio, eu pertencia a um dos grupos agora que está lá na COP desenvolvendo um respirador específico, respirador agora para conseguir vender conseguir colocar no mercado o mais rápido possível por causa da pandemia. Mas vejam bem, aí tem duas condições que a gente tem que levar em conta só do ponto de vista de processamento de sinais. Primeiro, o sistema vai ter que detectar qual é o ritmo respiratório da pessoa. Tá? Já temos uma resposta em frequência desse sistema que a gente vai ter que adaptar a esse sistema que tem ali. E outra, por exemplo, vocês vão entrar com um sinal assim e vocês querem sair com um sinal assim. Significa o que para um sistema desses, por exemplo? Significa que esse sistema ele vai ter que injetar o ar no pulmão como se fosse a mesma pressão negativa que a gente está fazendo. Você não vai ser como encher uma bexiga, por exemplo, como encher o pneu do carro, não. O ar ele tem que ser controlado de tal forma que ele comece a entrar devagarinho, entre e faça toda a função lá dentro do alvéolo da pessoa e volte a sair de novo, porque esse sistema ele empurra o ar e ele puxa o ar. E para fazer isso tem um sistema muito complexo de processamento de sinais. Por quê? Vai ter que medir a pressão lá dentro, a pressão do ar que o ar está fazendo, se o alvéolo está recebendo o ar, isso aí, e tudo isso daqui é controlado por um sistema de processamento de sinais. Então, vejam bem como, apesar de parecer uma coisa bem simples, eu entrei com um sinal assim, saí com um sinal assim. Isso daqui vai se transformar, por exemplo, numa pressão interna desse ar dentro do pulmão da pessoa. Então, por isso, quando a gente trabalha com processamento de sinais, principalmente se a gente trabalha com processamento de sinais na área médica, a gente tem que ter muito cuidado com o sistema que a gente projeta. Né? Então, vejam qual é a importância, mesmo que tenha muita matemática, é muita matemática, matemática dá com P, é difícil, mas é muito legal. Então, imagina assim, ó, isso daqui, esse sistema, o que ele está fazendo? Ele está socando, vamos dizer, vejam bem, aqui vocês entraram com uma coisa mais esticada assim, e ele saiu com uma coisa mais comprimida. Será que seria um sistema de controle para um respirador desse? Talvez não. Né? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de sistema, por exemplo, esses sistemas, os respiradores mais modernos, eles são praticamente tudo eletrônico, o controle, e o sistema mecânico que já
são os engenheiros mecânicos que se encarregam de fazer. Mas quem vai fazer o controle do sistema mecânico é o sistema eletrônico. Então, veja bem, aqui eu estou socando o arco, sei lá. Será que vai servir uma resposta? É mais ou menos por aí que a gente trabalha com processamento de sinais. Ou seja, não é só fazer, por exemplo, bonitinho um filtro que funcione, que tire o ruído e essas coisas. Tem muita coisa envolvida. Tá? Alguma pergunta, gente? Então, vamos para o ponto 3, que estamos bem de tempo ainda. Eu acho que estamos bem de tempo, sim. Vamos resolver só esse problema hoje, tá? Porque tem várias coisas que a gente pode conversar em cima dele. Então, o ponto 3 desse problema, se faltar tempo de novo, a gente entra de novo no sistema, porque eu quero terminar com isso para ter esse problema completo gravado para vocês. Deixa eu ver como é que estamos de tempo, 22h11. Nós que estamos aqui meio que em cima da hora já. Mas deixa eu ver se eu consigo fazer bem rapidinho essa última parte. Senão, a gente deixa para... não. Vejam bem. Essa última parte aqui, que é a parte do cosseno, ele vai ter números complexos. Então, eu prefiro pegar essa última parte, assim, já não socado aí como estaria agora, porque eu preciso explicar alguma coisa daquele caderninho que eu deixei para vocês de números complexos, que a gente vai entrar a trabalhar com equação de Euler aqui. Então, eu prefiro deixar essa parte para pegar inteirinha na aula que vem, e na aula que vem a gente vai trabalhar com um sistema um pouquinho mais complexo para calcular várias coisas. Então, eu prefiro parar por aqui, porque para esse ponto C desse problema, eu tenho que explicar a equação de Euler, que é a equação do cosseno, tá? E vai ficar muito em cima da hora e muito rápido, tá? Então, gente, o que eu queria falar para vocês de novo, já que o Lucas entrou, e avisem para o pessoal, as provas vão ficar na mesma data, só que ainda eu não sei como é que elas vão ser. E o assunto que vai cair na prova vai ser o assunto que a gente vai, até o que a gente vai tratar semana que vem. Provavelmente semana que vem é dia 13. Daí na outra semana a gente vai ter a prova. Então, na quarta-feira eu vou passar para vocês material, que eu vou terminar de passar esse problema aqui. E eu quero que até quinta-feira, que provavelmente vocês já vão dar uma lida, eu quero que vocês façam uma lista das maiores dúvidas que vocês têm. Assim, na quinta-feira, a gente faz uma aula de revisão antes da prova. Porque a prova vai ser, não nessa semana, senão na outra, nos horários de aula. Só que não sei ainda como que vai ser. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma lista do que vocês estão com mais dúvida, o que vocês estão precisando que a gente dê uma revisada. O projeto está valendo, sim. Só que, como eu não sei se vocês vão querer fazer o projeto, eu vou dar a prova também. Se vocês se arrebentam na prova, vocês têm o projeto válido até o último dia da aula, até o último dia do semestre. Por isso que eu disse para vocês me mandem o arquivo de áudio até hoje, mas se vocês não conseguirem mandar até hoje, me mandam até semana que vem, não tem problema, a gente vai levando. Mas a prova eu vou dar, porque se não der certo o projeto, pelo menos vocês ganham alguma coisa com a prova também. Tá? Mas o projeto está valendo e vale até o último dia do semestre, tá bom? Tá bom, gente, muito obrigada a todos. Eu quero que vocês você vai fazer o projeto, mas você vai aprender muito. Eu fico super feliz que você faça o projeto, você vai aprender muito mesmo. Mas assim, semana que vem eu quero que vocês façam uma listinha das maiores dúvidas desde o primeiro dia de aula até agora e avisem para o pessoal, por favor, para o pessoal que não está vindo às aulas, avisem para eles que a prova vai ser na próxima semana de qualquer jeito. Eu vou deixar um aviso, vocês fiquem atentos aos avisos que por aí a gente vai conversando então.
façam um levantamento das dúvidas, anotem todas as dúvidas para mim, me mandem via tutoria, via e-mail, via, sei lá, qualquer coisa, e a gente vai fazer revisão antes da prova, então. Tchau, gente, boa noite, se cuidem e até Tchau, semana que até vem. mais. Tchau, tchau. Tchau, bom feriado. Então...